Olá a todos, meu nome é Gabriel Colli, sou engenheiro agrônomo de formação e atualmente ocupo o cargo de diretor executivo do SINDAG. Quem é o SINDAG? O SINDAG é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. É o sindicato que representa todas as empresas de aviação agrícola dentro do nosso país, dentro do Brasil. A gente quer parabenizar os organizadores desse congresso internacional online, afinal de contas, estamos discutindo muito no nosso setor a questão da tecnologia, a questão de quanto a tecnologia tem mudado as nossas relações. E na nossa atividade não é diferente, na agricultura não é diferente. A gente fica muito feliz com o convite, a gente fica muito feliz por ter a oportunidade de explicar a todos, de trazer algumas informações que podem ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre como funciona o nosso setor, sobre como funciona a nossa atividade, sobre como é o dia a dia de uma empresa de aviação agrícola. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia de como funciona a nossa atividade. Algumas pessoas não fazem ideia da complexidade que é se trabalhar dentro do setor da aviação agrícola. Então aí fica o nosso muito obrigado aos organizadores do evento, o nosso profundo agradecimento e também o nosso agradecimento a você que está acompanhando essa palestra, a você que está destinando o seu tempo para nos acompanhar aqui, o seu tempo para conhecer um pouco mais da nossa atividade. A aviação agrícola faz parte de um contexto chamado agronegócio. E aqui a gente vai falar um pouco dessa relação da nossa atividade com todos os setores da agricultura brasileira. A aviação agrícola, assim como as demais tecnologias da agricultura, vem num processo constante de evolução, vem num processo constante de crescimento. Sabedores de que a agricultura brasileira é e sempre será responsável pela alimentação de grande parte da população mundial. E qualquer dado que a gente busque, qualquer informação que a gente vá consultar sobre o futuro da agricultura, sobre o futuro da população mundial, sobre o crescimento da população, todos os dados apontam para o Brasil, como o Brasil sendo peça fundamental, peça importante para subsidiar todo esse crescimento mundial. Muitos países, em alguns continentes, não têm mais essa condição, não tem o clima que o Brasil tem para poder produzir. Então, o Brasil tem um clima muito favorável, o Brasil tem um clima muito adequado, o Brasil tem todas as condições para cada vez mais suprir as demandas mundiais de alimentos. Dentro do nosso sindicato, Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, muito se discute essa relação da aviação agrícola com a sociedade, que muitos mitos existem. Muitas informações são dadas sem o mínimo de consulta, sem buscar a fonte adequada. Então, o nosso trabalho nos últimos anos tem sido desmistificar isso, tem sido clarear para as pessoas, tem sido levar a informação correta, levar a informação adequada. Assim como um evento como esse, que proporciona levar informações a qualquer pessoa. Afinal de contas, estamos falando aqui de um congresso online, um congresso que pode ser assistido a hora que você quiser. Então, fica aí o convite para que você pesquise mais, para que você busque mais informações. Fica o nosso site à disposição, o sindag.org.br, para que você possa conhecer mais dessa atividade que já está aí há 71 anos só no Brasil. Né? Tem quase 100 anos fora do Brasil, mas dentro do Brasil são 71 anos de atividades. Falando um pouco desse contexto, qual é o nosso plano aqui? Não tem um planejamento para os nossos aproximadamente 45 minutos de palestras, nós vamos chamar aqui de plano de voo, e não poderia ser diferente, afinal de contas estamos no setor da aviação agrícola, é primeiramente dar um contextualizar um pouco. O que é a aviação agrícola? Qual é o cenário brasileiro da aviação agrícola e para onde a gente vai? Na sequência, falar dos nossos desafios, qual é o futuro desse setor que vem crescendo, é uma grande oportunidade, inclusive, de trabalho. Temos cada vez mais profissionais chegando para trabalhar na aviação agrícola e cada vez mais
será uma oportunidade. Então fica o convite para que você conheça, para que você seja curioso e queira saber mais sobre a aviação agrícola no Brasil. Falando primeiramente, como combinamos aqui, da nossa instituição, do SINDAG. O SINDAG representa todas as empresas de aviação agrícola do Brasil. Hoje a gente tem, os dados oficiais nos trazem, são 240 empresas de aviação agrícola no Brasil. Destas 240, nós temos 160 delas que são nossos associados, que estão espalhadas por 14 estados do Brasil. São estas as empresas que diariamente temos trabalhado com informações, temos levado capacitação, qualificação para os seus empresários, para os seus gestores, temos propiciado para que todas as pessoas que estejam nessas empresas associadas possam estar cada vez mais evoluídas, cada vez mais organizadas. Esse tem sido o nosso trabalho. E o SINDAG detém uma série de assessorias, uma série de serviços para os seus sócios. E estes serviços fazem com que todos nós associados possam ter acesso à informação sempre em primeira mão. Temos assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria da imprensa, assessoria em documentos, assessoria técnica, enfim, todas essas assessorias estão aí para que as empresas sócias do SINDAG possam estar cada vez mais à frente, possam estar cada vez mais se diferenciando no mercado. Esse tem sido o nosso grande trabalho, que é atender os nossos sócios da melhor forma possível. Por que a gente diz isso? Por que a gente procura trazer as melhores assessorias? Porque é que estamos sempre preocupados com a qualificação dos empresários. Porque para trabalhar na aviação agrícola, as empresas precisam cumprir uma série de legislações no Brasil. Uma legislação cada vez mais exigente. E pensando nisso e em facilitar a vida dos empresários, o SINDAG criou um sistema chamado SISVAG, que é o sistema de informações, que é o sistema de documentação da aviação agrícola brasileira, onde todos os associados têm acesso a toda a legislação que ele precisa cumprir. E para quem não conhece tanto do setor, isso parece simples, mas é muito complexo. Afinal de contas, qualquer empresa de aviação agrícola, para que esteja operando, ela presta contas em nível federal, estadual e municipal. Ou seja, um exemplo em nível federal, as empresas de aviação agrícola prestam contas à ANAC, que é a agência que regula a aviação no Brasil, e prestam contas ao Ministério da Agricultura, que é quem faz os cadastros, que é quem fiscaliza e também regulamenta a atividade nesse país. Em nível estadual, temos a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente em alguns estados. E nos municípios também Agricultura e Meio Ambiente em alguns estados. Fora outras interfaces, como a Secretaria da Aviação Civil em nível federal, como o IBAMA em alguns casos. Então, para cada um destes órgãos, dessas instituições, uma série de documentos são necessárias para que a empresa esteja legalizada. E esse tem sido o nosso trabalho, manter 100% das empresas de aviação agrícola brasileira legalizadas dentro da legislação, porque é impossível funcionar hoje fora da legalidade, fora da legislação, que somos altamente fiscalizados. Toda e qualquer operação aeroagrícola fica gravada e os relatórios vão para o Ministério da Agricultura. Ou seja, é impossível fazer algo que não seja dentro da legalidade, que não seja dentro da normalidade. Digo isso para começar a falar da complexidade que é o nosso setor, da dificuldade que é estar dentro da aviação agrícola. Por isso, talvez um número restrito de empresas de aviação agrícola, estamos falando aí de 240 empresas no Brasil, e é bom que se diga que temos também produtores rurais que detêm aeronaves, esses não estão nas empresas, então a gente tem hoje no Brasil 2.115 aeronaves, destas são 548 que estão nas mãos de produtores rurais. Estas não fazem parte do SINDAG, mas também tem que prestar conta ao Ministério da Agricultura. É importante que se diga isso, todas estão regulares.
Então, qualquer avião desse 2115, mais os 6 helicópteros que existem no Brasil que trabalham na aviação agrícola, todos têm um prefixo, têm um cadastro, e a gente sabe exatamente quem é o dono e onde é que ele está operando. Por isso a gente afirma com propriedade que é o setor mais regulado da agricultura brasileira, é o setor da aviação agrícola. É o setor que mais é burocrático, é o setor que mais é fiscalizado. E a gente fala isso para dar segurança, principalmente aos produtores rurais, que é quem contrata a aviação agrícola. Porque se aquela empresa existe, se aquela empresa tem um CNPJ ativo, se ela está funcionando é porque ela está prestando contas. E tendo dúvida, a gente sempre sugere que faça um contato com os órgãos fiscalizadores, com a ANAC ou com o MAPA, ou diretamente com o SINDAG, que hoje a gente tem um canal direto com esses órgãos. Então, digo isso para que todos tenham noção, tenham ciência de que realmente as empresas de aviação agrícola cumprem uma série de exigências legais. Falando um pouco mais como que funciona uma empresa de aviação agrícola, já falamos aqui sobre alguns registros, sobre onde a gente presta contas. Agora, toda empresa de aviação agrícola é obrigada, por lei federal, a ter um agrônomo, um engenheiro agrônomo responsável técnico. Só que aí tem um detalhe. Esse não é qualquer agrônomo. Esse agrônomo tem que ter um curso de coordenador em aviação agrícola. E esse curso ele é ministrado pelo Ministério da Agricultura. Então, olha só, olha que complexidade aqui. Você precisa contratar um agrônomo e esse agrônomo tem que ter um curso específico para poder atuar na empresa de aviação agrícola. E por que o agrônomo? Porque ele é o responsável técnico por tudo que é operado dentro da empresa, por toda a operação aeroagrícola e, obviamente, pela questão dos produtos que são aplicados, que são pulverizados aí com as aeronaves. E para ser um piloto na aviação agrícola, né, os pilotos que têm lá o seu sindicato próprio, o SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, para ser um piloto você precisa ter uma formação extremamente longa, complexa e difícil, muito seletiva. Primeiro, você vai fazer um curso tradicional, como a gente diz, né, para trabalhar nas empresas, nas linhas aéreas, vai começar a sua carreira, vai fazer o teórico, vai fazer as aulas práticas, que são 370 horas de aulas práticas, para então, depois disso, fazer o curso de piloto de aviação agrícola. Tudo isso, né, estamos falando aqui da segunda parte, da segunda pessoa envolvida dentro da empresa da aviação agrícola, né, para que todos vejam aqui a complexidade disso, né? Então a gente tem o agrônomo, que tem todos esses requisitos, a gente tem agora o piloto, que tem todos esses requisitos para poder atuar, e tínhamos falado inicialmente dos registros da empresa, e os registros das empresas incluem o registro de cada aeronave, toda a complexidade de cada aeronave, e aí temos também cada aeronave que a empresa tem, ela precisa ter um técnico agrícola, que é chamado de um técnico executor, e esse técnico é obrigado também por lei a ter um curso de técnico executor, que ele é ministrado também pelo Ministério da Agricultura, ou por empresas que são aí auditadas pelo Ministério da Agricultura. Esse curso é dado aí 2 ou 3 vezes por ano, como o curso de coordenador também. Então, se a empresa tem 5 aeronaves, por exemplo, ela precisa ter 5 técnicos executores com este curso. Não é qualquer técnico agrícola, ele tem que ter também esse curso, assim como o agrônomo, ele precisa ter o curso específico. E aí, obviamente, né, toda essa complexidade burocrática que qualquer empresa tem no Brasil, as empresas de aviação agrícola também têm, com alguns adicionais. Se a empresa atua numa cidade e quem atua em outra, ela precisa cumprir alguns requisitos. Se ela vai atuar em outro estado, ela precisa cumprir outros requisitos. E, obviamente, prestar contas, como eu disse antes, qualquer aplicação que é feita, os relatórios ficam armazenados. E esses relatórios, obrigatoriamente, pela legislação federal brasileira, eles são enviados para o Ministério da Agricultura, que vai auditar isso, que vai fiscalizar depois. Tudo isso, né, falando aqui, além dos manuais de segurança operacional, do gestor de segurança da empresa, dos cursos das NRs que a empresa é obrigada
a fornecer aos seus colaboradores. Tudo isso é dito aqui para que todos tenham ciência do quão segura é a nossa atividade, do quanto você pode confiar na aviação agrícola, do quanto esse setor é altamente regulado. E é o único setor que trabalha com agrotóxicos nesse país que é obrigado por lei a ter um pátio de descontaminação. Para que existe esse pátio? Para que o avião, ao final da operação, seja lavado neste pátio de descontaminação. Para que seja feita a organização, a limpeza dessa aeronave, para seguir o trabalho no outro dia ou numa futura aplicação. E esse pátio é auditado, esse pátio tem licença, esse pátio é organizado, esse pátio tem critérios legais para a construção, que foram feitos pelo Ministério da Agricultura, e as empresas, para que possam operar, elas são obrigadas por lei a ter esse pátio de descontaminação. Tudo isso talvez explica o baixo número de empresas no Brasil devido à complexidade. E as empresas que existem, faço o convite para que vocês visitem empresas de aviação agrícola, conversem com os empresários, conversem com pessoas que trabalham na atividade para que possam perceber como sim essa gestão, essa organização é a parte mais difícil de uma operação aeroagrícola. É manter tudo isso em dia, manter tudo isso organizado. Isso foi o que motivou o SINDAG a organizar todas essas assessorias, todos esses serviços, principalmente a assessoria em documentação, para que todas as empresas pudessem estar organizadas com a sua legislação em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Então, fica o convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre o SISVAG, que é o nosso sistema da aviação agrícola. Esse setor, assim como a agricultura brasileira, vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem evoluindo e tem ainda muito espaço para crescer. Qual é o nosso cenário atual? E aqui não estou falando do Brasil, estou falando aqui do cenário atual da aviação agrícola brasileira. Custos cada vez mais elevados, isso nos motivou a criar um programa de gestão de custos para todos os associados do SINDAG. Então, todo associado hoje tem acesso a uma planilha de gestão de custos detalhada, com consultoria do nosso assessor contábil, para que possa fazer a sua gestão, para que possa fazer os seus cálculos. Temos, atualmente, cada vez mais exigências de legislação. Cada ano que passa, a exigência aumenta. Cada vez é mais complexo manter uma empresa operando dentro da legalidade. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Temos uma pressão da sociedade muito grande. Afinal de contas, a sociedade conhece muito pouco da agricultura. E temos dito a todos os nossos parceiros do agronegócio, da agricultura brasileira, temos que comunicar mais, temos que chegar mais na sociedade. Temos que fazer que a informação chegue na sociedade urbana. Temos que fazer com que cada vez mais os grandes centros urbanos brasileiros conheçam sobre a agricultura. E, no nosso caso, conheçam sobre a aviação agrícola. Temos como cenário também uma oferta de profissionais cada vez maior, que tivemos uma formação de pilotos acelerada, ou seja, muita gente formou piloto. Temos agrônomos que atuam na área. E com o advento da tecnologia, que está batendo em todos os setores, cada vez mais a gente precisa de menos pessoas. Porque a tecnologia tem ocupado espaço em algumas funções, ou seja, temos que nos reinventar cada vez mais. Temos também um ponto fundamental que nos ajuda muito, tem ajudado as empresas, que é clientes cada vez mais exigentes. Clientes que estão preocupados cada vez mais com a qualidade, com a forma da aplicação, com o relacionamento, com a entrega. E o SINDAG tem procurado cumprir um papel que é orientar o seu sócio, para que ele, além de ser um exímio aplicador lá na hora de atender seu cliente,
que ele possa criar ao longo dos 12 meses do ano uma forma de manter esse relacionamento, uma forma de fazer com que esse cliente perceba a sua presença, para que ele melhore cada vez mais. Porque o cliente está exigindo isso cada vez mais dele. Por quê? Porque o acesso à informação mudou isso. Temos uma redução da margem de lucro, não preciso nem dizer aqui o quanto os custos aumentaram no Brasil de tudo. E esse custo nem sempre é possível repassar ao cliente. Na maioria das vezes não, porque ele não paga essa conta. Como é que a gente faz para equacionar isso? Fazer uma gestão melhor. Fazer mais conta. Entender mais o negócio. Ser mais gestor. Melhorar os números. Buscar mais informação. Ser mais efetivo. Encontrar formas alternativas de fazer o mesmo serviço com melhor qualidade. Esse é o grande desafio aqui. Para superar essa redução da margem de lucro. Um outro cenário aqui. Novas tecnologias chegando. Hoje, para aqueles que não conhecem tanto, a tecnologia que existe dentro da aeronave, ela quase vale mais que a aeronave em si. Tamanho investimento em tecnologia nesse setor. A chamada agricultura de precisão caiu na aviação agrícola como uma luva. A grande evolução da aviação agrícola é desde 1995, com o advento dos DGPS, que é o GPS do avião agrícola. E a partir dali não se parou mais. E as empresas têm investido cada vez mais nisso. Com DGPS cada vez mais modernos, mais inteligentes, fluxômetros, bicos, enfim, uma tecnologia altíssima para fazer o serviço cada vez melhor. Mapas de voo, informação segundo por segundo, cada vez mais a tecnologia tem feito a diferença na aviação agrícola brasileira. Então esse é um pouco do nosso cenário. E para fechar a questão do cenário aqui, toda essa tecnologia, todo esse ambiente, toda essa evolução da agricultura, esse boom da agricultura brasileira que se deu na década de 70, na década de 80, que a aviação agrícola acompanhou. E a aviação agrícola cresceu muito depois na década de 90, com o advento das tecnologias do DGPS e outros que chegaram. E nos anos 2000 já a aviação segue crescendo, com novas aeronaves, novos equipamentos. A gente tem uma profunda necessidade de qualificação das pessoas que atuam no setor. O setor está se transformando para que ele tenha uma imagem melhor, para que as pessoas percebam isso, e principalmente que o cliente da aviação agrícola, que é o produtor rural, na maioria das vezes, perceba que a aviação está evoluindo. E esse é um pouco do nosso cenário hoje. E olhando para isso, né, entrando agora na nossa reta final da palestra, nossos últimos 15 minutos da nossa palestra, para onde que a gente vai? Para onde que vai a aviação agrícola brasileira? Já entendemos que a aviação agrícola evoluiu junto com a agricultura no Brasil. Já entendemos que as pessoas que trabalham na aviação agrícola também mudaram muito. Já entendemos que o momento do Brasil ele é outro. Já entendemos que a agricultura no Brasil também tem crescido. Já entendemos que temos que nos comunicar mais com a sociedade brasileira. Já entendemos que sim, temos muita oportunidade de trabalho para quem queira dentro do nosso setor. Alguns itens que temos trabalhado dentro da nossa gestão, e é importante que se diga que o SINDAG é um sindicato moderno, que busca inovação, que tem seu planejamento estratégico implementado com objetivos e metas claras, onde queremos chegar. Que principalmente é melhorar e desenvolver cada vez mais o setor da aviação agrícola brasileira. E a nossa missão é fazer isso, fazer com que o setor seja cada vez mais reconhecido como muito eficiente dentro do cenário brasileiro. Para onde que a gente vai? Cada vez mais temos que aprimorar a gestão dos custos dentro das empresas de aviação agrícola. Quem trabalha na aviação precisa fazer isso com extrema lucidez, com muita organização, mas se faz necessário. Fundamental que todas as empresas que atuam no setor implementem seus planejamentos estratégicos, assim como
o SINDAG tem o seu. Temos um caminho de modernização da frota. Os empresários estão investindo. Temos algumas oportunidades aí para a renovação da frota. E é um caminho, a nossa frota está ficando cada vez mais jovem. Então temos aí o desafio de continuar com isso, para que a gente se equipare aí a números de uma frota americana, por exemplo. Lembrando que a frota americana é a maior do mundo e a frota brasileira é a segunda maior do mundo. A gente vem crescendo e deve alcançar os americanos aí dentro de alguns anos ou até passar. Em algumas culturas a gente já é o número 1 em produção no mundo. Deverá haver no futuro uma concentração das empresas, ou seja, as empresas da aviação agrícola deverão ficar cada vez maiores para que possa atender melhor seus clientes, para que possam reduzir seus custos. É bastante provável, e há uma tendência no mercado, que a gente tenha um crescimento da área de aplicação. Hoje a aviação agrícola é responsável ao redor de 20% das aplicações que são feitas nas lavouras brasileiras. E é muito provável que esse número aumente no futuro. Por que ele deve aumentar? Em função das condições climáticas, principalmente. Porque a gente tem tido, ano após ano no Brasil, alguns fenômenos que cada vez mais a aviação agrícola pode ajudar. Por que eu digo isso? Porque a aviação agrícola, na maioria das vezes, atua na emergência, ou seja, abrir uma janela possível de aplicação, depois de uma chuva, por exemplo, a única forma de aplicação é através da aviação agrícola, que vai fazer mais rápido e com mais eficiência, para ter bons resultados. Então, e dentro dessa legalidade toda e do treinamento que as pessoas têm, recomendamos o uso da aviação agrícola. E para quem não usa, ainda na sua propriedade, para que faça um teste, para que faça comparativos, para que estude. O SINDAG tem investido muito na formação, na pesquisa, temos incentivado muito que os órgãos de pesquisa façam pesquisa, que as empresas pesquisem, para que a gente tenha parcerias. Temos incentivado muito a formação de profissionais na área de pesquisa, inclusive, para que a gente tenha dados, para que a gente discute ciência, para que a gente discuta a técnica da nossa atividade. Então, fica aí o convite. É muito provável que a gente precise cada vez mais, como dito antes do cenário atual, melhorar a qualidade do nosso atendimento. O empresário precisa estar cada vez mais em sintonia com o seu cliente. E temos como um cenário futuro, e esperamos sinceramente, que essa pressão da sociedade possa diminuir. Mas quando que essa pressão da sociedade vai diminuir? Quando tivermos uma comunicação melhor. Quando a sociedade tiver um entendimento que a aviação agrícola é segura, que a aviação agrícola é eficiente, que a aviação agrícola é confiável, que a aviação agrícola não polui, que a aviação agrícola sim pode ser um meio de aplicação. E a gente faz questão de dizer isso. Alguns pontos são muito importantes, porque muitas vezes há uma confusão do avião com o agrotóxico. Lembrando que o avião é apenas a ferramenta de aplicação. E ele vai aplicar o que for recomendado pelo agrônomo, que vai fazer o receituário. E o que o agrônomo vai recomendar no receituário? Um produto que está regulamentado, um produto que está regulado pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, para dar segurança ao produtor. E esse é o nosso grande desafio. Mostrar para a sociedade que realmente a aviação agrícola, feita de forma responsável, respeitando os parâmetros, respeitando a legislação, é o meio mais eficiente de aplicação e proteção das lavouras brasileiras. O SINDAG tem investido muito na capacitação das pessoas, na gestão das empresas, nas relações institucionais. Temos feito muitas parcerias nos últimos anos, desde Ministério Público, ANAC, Ministério da Agricultura, CREA, universidades, escolas técnicas, associações de agrônomos, entidades empresariais,
para que possam conhecer da atividade, para que seja possível levar até essas pessoas como funciona a nossa atividade. Também temos aproximado muito do meio político, que entendemos que é fundamental que o meio político também entenda a nossa atividade. Afinal de contas, nas Assembleias Legislativas Brasil afora, Câmaras de Vereadores, no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tramitam projetos de interesse do agronegócio, da agricultura brasileira. Tramitam projetos que interessam a aviação agrícola. Então é fundamental que estejamos próximos do meio político até para que possamos passar as nossas informações, para que possamos informar aos nossos legisladores, aos nossos representantes, como funciona a nossa atividade, como que as coisas ocorrem, para que todos conheçam toda essa complexidade da nossa legislação, como eu disse lá no começo. Para aqueles que não sabem, a aviação agrícola é regulada por uma lei federal, desde 1969. Então tem uma lei que rege o nosso setor. E os diversos órgãos que eu já comentei aqui, que fiscalizam e que regulamentam a nossa atividade. Tudo isso para dizer da segurança que é a aplicação feita através da aviação agrícola. Muitos mitos correm por aí, muitas inverdades circulam. E o nosso trabalho é justamente esclarecer. Já ouvimos por aí, por exemplo, que a aviação agrícola proporciona deriva de 32 quilômetros. A pessoa que fala um absurdo desse é porque não conhece a nossa atividade. Uma pessoa que fala um absurdo desse é uma pessoa que não faz a mínima ideia de quanto é 32 quilômetros. Então estou provocando vocês aqui, todos, para que conheçam mais a atividade, para que busquem informações nas fontes adequadas. O SINDAG, preocupado com isso, criou dentro do seu site uma área chamada Biblioteca Digital, para que você possa buscar artigos científicos, técnicos, sobre tecnologia de aplicação, controle de deriva, pesquisa, aplicações, tamanho de gota, dose, enfim, informações técnicas, que é isso que nos interessa. Não nos interessa discutir, eu acho, eu acredito. Nos interessa sim discutir a tecnologia. Nos interessa sim discutir a ciência. Isso que nos interessa cada vez mais. Então fica aí o convite para que vocês possam acessar o site sindag.org.br e buscar informações sobre a aviação agrícola. Informações técnicas, informações sérias, porque são muitos os mitos que correm por aí. São muitos os mitos que acabam circulando. Em tempos de redes sociais, né? Então estamos aqui no Congresso Online, já é uma novidade. Estou aqui com o meu telefone, que esse telefone, se mal usado, ele é uma arma. Por que eu digo que ele é uma arma? Porque tem pessoas que saem multiplicando informações falsas, informações sem fonte segura. Então, uma sugestão, uma dica que o SINDAG tem dado a todas as pessoas que têm relação conosco é: consulte sempre a fonte de qualquer informação que você esteja recebendo, antes de sair multiplicando. Você tem uma arma nas mãos e você influencia pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de sair disseminando qualquer informação por aí. Então fica essa dica para você, para que você busque cada vez mais informações, para que busque compreender como as coisas ocorrem. A gente quer agradecer muito essa oportunidade de estar neste importante evento que traz à tona assuntos de extrema relevância para a agricultura brasileira. Temos aí palestras com os mais renomados pesquisadores, cientistas, palestrantes, professores do Brasil, trazendo temas importantes, trazendo temas que interferem na nossa vida. Então, a aviação agrícola, que é um setor extremamente importante, é um setor que faz parte de diversas cadeias,
produtivas do Brasil. Podemos citar aqui as principais culturas que atendemos: o arroz, o soja, o algodão, o trigo, a cana, o café, a laranja, batata, enfim, e por aí vai. São as principais culturas atendidas hoje pela aviação agrícola no Brasil. Então, por aí já dá para ver como a aviação agrícola é importante. É só dando um exemplo aqui. Temos aí 80% do arroz consumido, produzido no Brasil sai do Rio Grande do Sul e 99,8% deste arroz é dependente da aviação agrícola. Então, para que todos tenham noção da importância que essa atividade tem na agricultura brasileira, basta olhar os indicadores econômicos de desenvolvimento do Brasil para ver qual é o setor que vem ajudando a segurar as pontas desse país. E vocês vão olhar lá, esse setor chama-se agricultura. E a agricultura, dependendo de diversas tecnologias, a agricultura está entre os setores que mais têm desenvolvido e implementado tecnologias no Brasil nos últimos anos. O Brasil é referência mundial em tecnologia na agricultura. E a aviação agrícola não fica para trás. A aviação agrícola realmente brasileira hoje é uma referência no Brasil, é uma referência no mundo. A gente tem o nosso Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, já esse ano com a presença de pessoas de 10 países que vieram buscar informação, porque acreditam que sim, a aviação agrícola brasileira é uma referência e é feita com muita qualidade e principalmente com responsabilidade. É feita por pessoas sérias. É feita por pessoas comprometidas. Comprometidas com a causa, comprometidas com a melhoria da agricultura brasileira. Há um compromisso muito grande. Então, o nosso agradecimento e principalmente obrigado a você que destinou estes minutos a estar aqui conosco para entender um pouco mais da aviação agrícola brasileira. Desafio a você a conhecer ainda mais, até porque em 40 minutos nem sempre é possível conhecer tudo, mas ficamos à disposição através lá do nosso site, do sindag.org.br, para levar ainda mais informações para você. E desejo que você tenha um ótimo evento e sempre que possa estar evoluindo em sua vida. Um abraço e muito obrigado.